Então, esse curso é um curso técnico, ou seja, que nem matemática, que nem gramática, né? Nós podemos falar, comentar, etc., mas não tem como fugir dos livros. E consciente de que muitos das pessoas interessadas em lógica não têm tempo para pegar nos livros, a minha intenção é facilitar de alguma maneira esse estudo. Pois bem, então vamos lá. Meu nome, novamente, Francisco Burlamac. E um belo dia, lá na minha pré-adolescência, eu ouvi barulho de avião. Quando olhei, era um teco-teco, né? Eu estava indo para o estádio de futebol com meu pai, e era dia de clássico, aquela multidão, né? E esse teco-teco jogava lá uns panfletos, um papelzinho lá. Jovem brasileiro, ingresse na Força Aérea Brasileira. Seja sargento especialista da aeronáutica. Eu olhei aquilo e falei, olha, pai, eu vou fazer esse negócio aqui, eu quero isso. Aí ele olhou, falou, não, isso aí eles estão vendendo apostilas, que você vai ter que estudar, caso você realmente queira fazer isso, tem prova, tem concurso. Então, vou lhe dar todo o apoio. Aí fomos conversando, olhando, já no estádio, olhando de novo para aqueles panfletos. O pai falou, olha, mas espera aí, olha, eles exigem idade mínima, tem que ter 17 anos completos, e tem que ter o primeiro grau completo. Eles vão exigir o diploma, o certificado. Você ainda está na 8ª série, naquela época eram 8 anos, né? Nós chamavam de primeiro grau, agora chamam de ensino fundamental. Mas é bom você começar a estudar, porque essa prova vai ser difícil. Não tem como não ser difícil. É muita gente querendo. Se fizer uma prova média ou fácil, vai dar empate, né? Então, papai comprou um belo dia, chegou pelos correios, aquela caixa enorme, cheia de papel, apostila. Eu andei dando uma olhada, tal. Aí eu falei, mas tu pode fazer o seguinte, você pode ir fazer a prova só para sentir o clima, só para conhecer como é que é, né? Aí, maravilha, né? Foi bom demais. Então, lá vou eu, Teresina, Fortaleza. Em Teresina não tinha concurso, o lugar mais próximo era em Fortaleza, lá. E eu fui, né? Meu primeiro turismo sozinho, uma viagem longa, Teresina, Fortaleza. Expresso de Luxo era o nome da empresa. E realmente o nome correto, era um excelente transporte. Então, fui lá no Estádio Castelão, estádio enorme, gigante. Muita gente, uma multidão. E os soldados passando, e os fiscais passando, prancheta, não pode olhar para o lado. Então, foi legal, foi muito bom. Aí eu me preparei para a segunda. Então, a segunda foi bem calculada. Tudo calculadinho. A prova seria em maio, né, do outro ano. Eu calculei, bom, em maio eu já estarei com o diploma, com o certificado do ensino do primeiro grau. Mas eu ainda não terei 17 anos. Tá? Só que a chamada, quer dizer, eu não sei se foi maio ou foi setembro. Eu sei que caso eu passasse, e eu tinha muita convicção que iria passar, afinal eu era um bom aluno lá na minha escola, um bom estudante. Eu tinha convicção que eu embarcaria lá para a escola da aeronáutica. Só que caí do cavalo. Foi uma decepção. Olha, aí eu já tinha estudado para valer, né? E algumas coisas da prova era grego para mim. Falei, não, mas espera aí. Eu não desisto. Fiquei com raiva mesmo, né? Falei, bom, eu vou fazer essa prova de novo. Aí eu já não pensava nem em escola de aeronáutica e nada. Eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz. E se eu passasse, se me chamasse, aí eu iria decidir se eu iria para lá ou não, né? Então lá vou eu, terceira vez, né?
né? E deu certo, né? Passei na parte teórica, né? Eram 500 vagas, né? Mais de 10 mil candidatos espalhados pelo Brasil. Depois fui chamado para o exame físico, exame puxado, né? Felizmente, na minha escola, nós tínhamos atividade física no chamado... Eu me lembro que eu estudava à tarde, se não me engano, e de manhã tinha atividade física. Eu acho que eram 3 vezes por semana. Né? E, e consegui os mínimos lá para ser chamado. Né? Não tinha classificação, você tinha que alcançar os mínimos, não era pouco. Me lembro bem, 2.400 metros em 12 minutos. Foi puxado. Com o tempo, eu tomei gosto por corrida, por esporte, e me tornei maratonista. Mas eu me lembro até hoje, foi um baita esforço. Então, depois dessa vitória, agora sim, eu fui lá para a base aérea de Fortaleza, e lá tinha um Hércules, um avião fantástico, maravilhoso, um avião muito forte. Embarcamos, um grupo, nesse avião, com destino a esse Brasilzão. Então, o avião iria fazer uma escala em Recife para pegar mais outro grupo, e de Recife iria direto cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Então, lá vou eu rodar isso. Então, saímos de Fortaleza, pousamos em Recife, né? Era a minha primeira vez que eu entrava no avião, meu primeiro voo. E de lá para o interior de São Paulo, Guaratinguetá. Eu e praticamente todo mundo desembarcamos desorientados, né? Aquele zoom, aquele barulho. O avião não tinha janela, ou para ver alguma coisa lá fora tinha que subir lá, tal, né? Configuração para carregar, para levar tropas, né? Um avião multiuso. Não era assim, a poltrona um ao lado da outra, tudo bonitinho, não. Já éramos tratados como militares ali. Tiveram, antes disso, os militares a bordo, né? Depois fiquei sabendo que eram os sargentos mecânicos e outros, mais o comandante, né? Nos orientaram sobre procedimento dentro da aeronave, segurança, etc, etc. Foi uma grande preleção. Então, finalmente, passamos o portão da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Isso aqui é gigantesco, é uma cidade. Na minha época, eram 2.000 alunos. A cada semestre saíam 500 e entravam 500, aproximadamente. E são muitas as especialidades. Eu tentei ser desenhista. Eu gostava de desenhar, mas não deu certo. Eram poucas vagas, teve o pré-teste e os meus concorrentes desenhavam muito melhor que eu. Depois, a minha segunda opção foi a mecânica. Eu me lembro que naquele voo lá, eu e outros interessados, né, curiosos, pedimos para visitar a cabine e tal. Essa cabine aqui não é daquele avião, é uma cabine ilustrativa. Né? Então, estava lá o comandante, me lembro, era um major, o piloto era um capitão, tinha outro oficial também, mas não deu certo. E minha terceira opção de especialidade foi controle de voo. Né? Aqui foi a mão e a luva, foi perfeito para mim. Eu passei no pré-teste e olha, o tempo que eu fiquei na aeronáutica, essa parte operacional que a gente chama, né, onde você coloca em prática a sua especialidade, isso aqui foi perfeito. Então, graças a essa opção e essa formação, eu saí da escola agora com a função de ficar lá na torre de controle e não só olhar para o avião. Eu passava a ser obrigado a olhar para o avião. E não só isso, a me comunicar, a conversar, a falar com os pilotos aqui dentro da cabine. E com muita responsabilidade. Né? Porque os pilotos seguem as instruções dos controladores de voo. Naquela época, nós éramos chamados de controladores de voo. Agora é chamado de controle de tráfego aéreo. Mas é a mesma coisa. Então, a minha vida na Força Aérea, agora já estou na reserva,
foi isso, olhando e controlando, autorizando o pouso, autorizando a decolagem dos aviões, né? E agora não chamava mais de teco-teco, aviões de pequeno porte. Um dia, falei, vou fazer matemática, eu gosto de matemática. Aí me matriculei lá, fui estudar matemática. E aqui, eu não me lembro bem o nome dela, se não me engano era Lili. Ele era uma colega muito interessante. Ela perguntava lá para o professor, mestre, mas essa fórmula aí do calcular a área da esfera, a área do cone, volume, disso, daquilo outro, essa fórmula funciona sempre? Aí o mestre falava, sim, sim. Muitas delas, quem descobriram, o povo que descobriu foram os gregos lá, ó, muito antes do nascimento de Cristo. Então era um excelente estudante, né? Uma estudante profissional, aprendia, as notas dela muito boas. Mas ela insistia com o professor, mas será que funciona mesmo? Eu já fiz um monte de teste, ontem à tarde eu fiquei fazendo um teste, parece que funciona. Ele falou, funciona. Mas não se preocupe, Lili. Em breve você vai ter a oportunidade de trabalhar com ferramental, com técnicas da matemática para a prova de teoremas. O que é um teorema? Matematicamente, uma fórmula que você diz que vai funcionar para qualquer cálculo específico para aquela coisa. Então, mas você vai ter que provar perante o mundo da matemática que aquilo funciona. Se você provar, usando os argumentos da matemática e tudo que se conhece da matemática, então você terá demonstrado. E aí passa a ser um teorema. Mas era uma menina muito curiosa. E aí o professor falou, olha, de qualquer forma, isso tem embasamento na lógica. Então, o pessoal da filosofia tem lá algumas disciplinas que eles estudam lógica. E ela, lógica, interessante. Pois é. Então, eles fazem uma análise chamada como é que eu parto do particular para o universal. Né? Tenho aqui um particular, né? Alguma coisa, e como é que eu posso afirmar que isso aqui é válido para qualquer outro dentro desse conjunto? Né? Então, tem um ferramental da lógica. Eu sei que eu abandonei matemática. Os filhos eram crianças, tal, e a escala lá no trabalho ficou apertada. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, vou dar um tempo. E, ao concluir o tempo na Força Aérea, depois de 30 anos, eu falei, agora eu vou estudar. Tempo integral. E fui para a filosofia. Esse aqui é o nosso amigo Platão. Esse aqui da figura. Platão. Então, o Platão é interessante. Ó. Lá, ele montou uma escola, né, chamava-se Academia. E dizem que lá na entrada tinha lá, que para entrar aqui tem que saber matemática. A matemática na época, a aritmética, né, são os números, e a geometria. A geometria era importantíssima. Né? Então, dentro da filosofia, eu optei em estudar um pouquinho mais a lógica, porque a filosofia pode ser dividida em 4 grandes ramos. Né? A ética, a epistemologia. A ética trata sobre o nosso comportamento, né? Qual o comportamento ideal. Então, se você está dirigindo e tem ali um semáforo fechado, vermelho, e você para, isso é ética. Né? Qual é a conduta adequada? Né? E você para não porque você respeita as regras. Muita gente não é por isso. É porque aquele é bom para a sociedade, para todos nós. Se não houver aquele semáforo, vai ser uma confusão ali naquele cruzamento. Então, a filosofia podemos pensar em 4 grandes ramos. A ética, a epistemologia, né, que investiga sobre o que há em nós, né, seres humanos, como é que nós aprendemos. Né? A partir de 2 mais 2 é 4, né,
A partir do conhecimento básico em geometria, você vai ampliando esse conhecimento. Né? É algo fenomenal, né? Algo somente do ser humano. Depois vem a lógica, né, que é o quero oferecer a você uma parte da lógica, né, que é um estudo que parece que não acaba nunca. Né? Eu quero lhe oferecer nesse curso. Então, ética, epistemologia, lógica e metafísica. Metafísica, digamos que é o quarto andar. Né? É necessário ter uma certa cultura, já algum estudo técnico de filosofia, para adentrar, para bater a porta da metafísica. Mas metafísica é aquilo que vai além do físico. Então, a lógica. A lógica, ela surge com o nosso amigo Aristóteles. Né? Então, hoje você encontra por aí, né, material gigantesco sobre lógica, etc. Mas tudo começou lá com o nosso amigo Aristóteles. Então, Aristóteles teve uma escola, né, chamada Liceu. No interior do Liceu tinha um pátio. Aristóteles não gostava de ficar preso em sala de aula, não. Ele gostava de conversar com seus alunos ao relento, em contato com o mundo exterior. E os alunos do Aristóteles eram dois grupos, digamos assim, o leigo e o técnico. Né? O leigo, ele falava sobre ética. Né? Ética enquanto comportamento individual, pessoal. Né? E falava sobre ética no aspecto coletivo, a política. A política aqui não é a política que, infelizmente, a gente vê hoje. A política no sentido de coletividade, a polis, a cidade. Né? Então, por que eu respeito o semáforo lá? Isso tem a ver com comportamento na sociedade. Qual é o ideal? Né? Qual é o correto? Qual é o que dá certo? E esse público mais leigo, ele falava sobre ética e individual e na sociedade. E o público mais avançado, digamos, aquele que estudava mesmo, não faltava aula, etc., ele falava sobre lógica, né? Análise de argumentos, etc., e também sobre metafísica. Lá no último degrau. Então, Aristóteles foi um gigante da filosofia. Mas ele não teria sido esse gigante se ele não tivesse sido aluno de Platão. Né? Então, Aristóteles frequentou por muitos anos a academia de Platão. Depois ele discordou de alguns posicionamentos de Platão, não assim frontalmente, mas depois de muito estudar, né, ele falou: o mestre tem razão em muita coisa, mas essa coisa aqui eu posso analisar um pouquinho melhor. E Platão não teria sido esse gigante, talvez, provavelmente o maior de todos, se não tivesse sido discípulo de Sócrates. Então, Sócrates, lá naquela Atenas, da Grécia, naquela época ali, 4 séculos antes de Cristo, ele ia para a rua, né? Tinha um lugar lá onde os atenienses se reuniam, batiam um papo, falavam sobre tudo, né? Em especial sobre a política da época, né? Sobre as assembleias, votações. E irritava muito a Sócrates o papel dos sofistas. Né? Os sofistas eram professores particulares, muito bem pagos, que treinavam as pessoas, em especial os filhos da elite, na arte da oratória, da argumentação. Né? Então, ele não gostava dessa ideia. Ele falou: não, é que nem o Fernandão lá, o vendedor, vender qualquer coisa. Usar esse teu poder de argumentação, de oratória, para vender qualquer coisa. Isso aí não está legal. Não é uma boa ideia. E Platão acompanhava seu mestre. Né? Ele e haviam outros discípulos de Sócrates. Então, Platão foi um homem que escreveu muito.
e textos bem organizados. Então, Platão ele teve essa preocupação de escrever para qualquer pessoa. Então, mas como o tema aqui é o curso de lógica, né, aprendizagem, e a questão da epistemologia, né, como é que você vai aprender lógica? Né? Como é que eu aprendi um pouco de lógica? Então, o Sócrates, ele falava que o papel do professor, daquela pessoa que deseja transmitir conhecimento para outra, é muito parecida com o da parteira. Né? Ou seja, o saber, o conhecimento já está na própria mãe. Você vai dar uma mão, vai ajudar a colocar para fora esse conhecimento. Hoje nós temos a obstetrícia, né? O trabalho de parteira era uma coisa comum até início do século XX no mundo inteiro. A medicina evoluiu muito nas últimas décadas. O Platão, ele falava, não, o conhecimento verdadeiro está em outra dimensão, é transcendente, está em outro lugar. Lembra aquela história do amor platônico, né? O verdadeiro amor está em outro patamar. E Aristóteles, por sua vez, ele falou, não, além de tudo isso, é necessário ir a campo, é necessário pisar no chão, ter contato com o mundo, para realmente aprender mais. Então, mas Platão, dentro dessa ideia escreveu muitos livros, então ele escrevia para qualquer um. Então, tem um livro que é esse aqui, A República, ele escreveu já estava na sua fase madura. Ele escreveu dentro da juventude, mas esse aqui, digamos, é o filé mignon que ele escreveu. Então, ele, desde sempre, ele usava alegorias, que é tipo uma analogia. Para falar sobre algum tema complexo, ele monta uma situação mais simples. Então, a sua alegoria mais famosa, a alegoria da caverna. Então, dentro dessa área da curiosidade, como aprender de fato, então ele cita a questão da caverna. Que o homem, o ser humano, precisa sair da caverna para buscar o conhecimento. E dentro da caverna, o que ele vê são sombras, né? Que não representam, não são fiéis ao objeto que está lá fora. Então, na caverna, o ser humano está preso, ele está de frente com aquele paredão. Ele até mexe a cabeça um pouquinho para um lado e para o outro, mas não consegue sair da frente daquelas sombras. Ele até melhora um pouquinho a sua posição ali, para ver melhor, mas ele está hipnotizado com aquelas sombras. Então, precisa sair da caverna. Ao sair da caverna, ele vai encontrar a luz, isso vai ser doloroso para a sua vista, tem que sair devagar, com calma. Vai encontrar o real, né? Vai descobrir a verdade e o belo, né? Dentre outras maravilhas. Mas é um processo que pode queimar os olhos, né? Tem que sair com calma, devagar. E a experiência também, ao voltar para o interior da caverna, também tem que ser devagar. Então, dentre essas alegorias que Platão escreveu no livro A República, a minha preferida, que vai se encaixar dentro desse meu projeto do curso de lógica, é a alegoria da alma tripartite. Então, o que é isso? Então, Platão, nessa alegoria, ele fala alma é aquilo que dá ânimo, aquilo que nos dá vida, aquilo que nos dá movimento. Ela tem 3 partes. E essa alegoria é representada por uma charrete, uma carroça, puxada por 2 cavalos, e o homem ali em cima.
Então, o homem, né, que tem a razão, tem capacidade de pensar, raciocinar, ele vai ali em cima, né? Um dos cavalos é a nossa ira, a nossa raiva, né? Nossas emoções exacerbadas. E o outro cavalo é o vegetal, né? Aquele que é abusar do churrasco mal passado, né? Cerveja gelada, né? Salsichão, coraçãozinho de galinha, etc. Tal, né? Todo domingo, cerveja branquinha de tão gelado. Tal. Isso é o vegetal. Então, essa alma, para andar assim de forma coordenada, bonitinha, na linha, né, é necessário um trabalho. E aqui nós temos o vegetativo, o outro cavalo, a parte irascível, né, a parte da ira, e no alto, o ser humano fisicamente fraco, sem a mínima chance de controlar essas duas esferas apenas com a sua força física. Então, imagina a sua situação. O camarada sai lá para uma charrete pequenininha, ele leva só o cavalo da ira, né? Então, esse cavalo, passa um cachorrinho, chama ele de, ô, seu cavalo, filho de uma égua, tal. O cavalo não gosta, e dá essa confusão, né? E a razão, já embriagada com aquela situação, perdida, ele fala, é isso mesmo, não vamos levar desaforo para casa. Então, fica uma coisa complicada. Outra situação, o camarada está preparando a sua charrete e vai sair somente com o lado vegetativo, né? Então, a força do lado vegetativo é muito grande, né? Ele lembra que marcou um compromisso lá com a namorada e sai desesperado, né? Ou tem que ir ao banheiro, não dá para esperar, e agora? Então, o que Platão sugere? Né? Que a ira deve ser a aliada da razão. Né? E essa ira deve ser educada desde cedo, desde criancinha. Né? Porque o vegetativo é mais difícil de controlar. Né? Então, a ira vai ajudar a razão na condução dessa charrete, dessa alma tripartite. Até na hora da dieta, não, então tem a disciplina lá, não está na hora do almoço, não, hoje a dieta é essa, é aquela. Então, lógica e razão. Então, essa figura aqui em cima, é necessário que tenha juízo, é necessário que a nossa cachola aqui esteja funcionando direitinho, né? Mas não é tarefa simples, porque esses dois animais são muito fortes. Né? Então, a palavra lógica tem a sua origem na palavra logos, palavra grega, que significa racionalidade que distingue o ser humano dos demais animais. Então, nós somos os únicos no mundo animal que temos isso. Né? Deus nos fez assim. Né? Somos os únicos. Então, nós somos capazes de raciocinar e, dependendo do nosso esforço, compreender a realidade, dependendo do nosso esforço e da nossa capacidade. Então, podemos fazer uma comparação aqui em relação à lógica no aspecto software. Né? Então, aqui está o nosso celular, que é um computador como outro qualquer, e esse computador ele tem a ULA e os aplicativos. A ULA é a lógica e a aritmética. Né? Quem já estudou ou é profissional da área de programação de computadores, né, lida com isso aí dia e noite. Né? A lógica é uma espécie de portão que diz assim, ó, não entre, se for contraditório, não entra aqui. Não pode ser contraditório. E a aritmética cuida dos cálculos. 2 mais 2 tem que ser 4. Se não for, não vai entrar nessa porta aqui. E os aplicativos são aqueles o que os programadores desenvolvem. Né? São programas. E esses programas lidam com a linguagem.
Então, nesse momento que eu estou falando aqui, tal, escrevendo, isso é linguagem. Os programadores usam lá a linguagem adaptada para a máquina, né? Aí tem lá linguagem C, linguagem Pascal, Java, etc. E nós, no dia a dia, temos o português, o italiano, o alemão, o japonês, toda linguagem. Mas sempre de acordo com a lógica e com a aritmética, que não tem como fugir. Então, o nosso curso de lógica, está focado nessa parte aqui, na linguagem. Então, nós vamos lidar, né? Vamos lapidar um pouquinho o nosso logos aqui, né? Nossa lógica. E consciente desse nosso lado lógico, nós poderemos ter escolhas menos emocionais. Isso pode ser alguma vantagem, pode trazer alguma vantagem para, opa, peraí, eu sou um ser humano, eu sou um animal racional, não posso fazer uma escolha basicamente emocional, exclusivamente emocional. Então, ter consciência dessa nossa carne, né, dessa nossa matéria. Então, com isso, nós poderemos também desenvolver capacidade de análise. Vamos poder pensar melhor, analisar melhor. E, como consequência, a possibilidade de sermos enganados é bem menor. Isso aqui, a lógica é muito poderosa. Você vê alguém falando, um político, um vendedor, etc. Então, a possibilidade de ser enganado é bem menor. Por quê? Porque nós teremos a percepção das contradições cotidianas. Então, com esse treinamento, desse estudo, nós vamos notar as contradições, né? E reconhecer algumas falácias. O que é essa tal de falácia, né? Então, por exemplo, a falácia do boletim escolar. Um pai fala para o filho, filho, se você se dedicar mais esse ano, você ganhará um bom presente. Aí, olha, pai, olha meu boletim, passei na média. Então, isso é uma falácia. Tem até nome, ó. Falácia da afirmação do consequente. Então, dentro do estudo da lógica, o termo técnico que define isso aí é falácia da afirmação do consequente. Então, o que é isso? Olha um exemplo. Se chover, a calçada ficará molhada. Olha a calçada molhada. Então, apenas olhar que a calçada está molhada não é garantia que choveu. Da mesma forma, olhar o boletim não é garantia que eu me dediquei mais. Olha o meu diploma. Então, isso pode ser uma questão cultural, né? Desde criança, se adaptar e mostrar o boletim. Já na fase adulta, olha o meu diploma, olha a minha graduação, minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado. Então, é uma questão de consciência, né? Avaliar. Será que isso representa uma dedicação, um aprendizado real? E o pior, o mundo vai reconhecer esse reconhecimento? Dependendo de qual mundo você queira frequentar, né? Por exemplo, o mundo empresarial, né? Você vai trabalhar numa empresa, o diploma é a porta, é o cartão de apresentação. Mas lá dentro vai ter que mostrar serviço, né? E aí o diploma pode não ser o suficiente. Eu diria até que nos dias atuais, na grande maioria das vezes, o diploma é insuficiente, porque tem treinamento. Chegou lá dentro, começa mais treinamento. Então é isso, convido você a estudar lógica, né? Esse estudo contribuirá para o nosso sucesso, né? O meu, o seu, nos concursos, na argumentação, né? Nas vendas e no dia a dia.
E porque esse estudo também reforça em nós aquilo que nos diferencia dos outros bichos. O bicho sente tanta raiva quanto nós. O bicho quer comer quando bate a fome, que nem nós. Só que nós podemos, de repente, verificar que não, é preferível passar fome mais algumas horas do que comer de qualquer jeito. Vamos aguardar.